Ana sentia o suor frio escorrer pelas costas, apesar do ar-condicionado potente que mantinha a sala de espera em uma temperatura quase glacial. O relógio de parede, um modelo de design minimalista e imponente, marcava 10h15, 10h15 da manhã. A entrevista de emprego, aquela que ela tanto sonhara, aquela que representava a chance de mudar de vida, estava marcada para as 10 em ponto. Ela havia perdido. O coração batia descompassado no peito, um tambor frenético que ecoava em seus ouvidos, abafando o burburinho distante da metrópole lá fora. O luxo do ambiente a oprimia. Poltronas de couro que pareciam abraçar quem sentava, uma mesa de centro com revistas de finanças que ela nunca leria, um aroma sutil de lavanda que tentava, sem sucesso, mascarar o cheiro de desespero que emanava dela. Ana estava impecável em sua única roupa de entrevista, um terninho cinza chumbo comprado em uma promoção na loja de departamento mais barata que encontrou. Cada detalhe, desde o cabelo preso em um coque perfeito até os sapatos modestos mais limpos, gritava o esforço que ela havia feito para estar ali. Mas não adiantou. Sofia, a recepcionista loira e bem vestida, com um sorriso que não chegava aos olhos, ergueu o olhar de seu computador de última geração. Seus dedos, adornados com unhas perfeitamente esmaltadas, pararam de digitar. Ela olhou para Ana e aquele meio sorriso se transformou em um riso contido, quase inaudível, mas que Ana sentiu como um tapa na cara. "A senhorita Ana Silva?" Sofia perguntou, a voz polida, mas com um tom que não deixava margem para dúvidas. "Infelizmente, a vaga já foi preenchida. O gerente não pode esperar, sabe como é. Tempo é dinheiro aqui na Global Investimentos." Aquelas palavras, proferidas com uma calma cruel, atingiram Ana como um raio. O nó na garganta se apertou, sufocando qualquer tentativa de resposta. Ela apenas assentiu com a cabeça, incapaz de articular uma única palavra. Sua bolsa surrada, um contraste gritante com a sofisticação do ambiente, parecia pesar uma tonelada em seu ombro. Naquele momento, uma frase, um lema que sua avó costumava repetir, veio à sua mente. "O mundo dá voltas, minha filha, e o que vai, volta." Ela se agarrou a essa pequena centelha de esperança, mesmo que tudo ao seu redor gritasse derrota. Ana se levantou devagar, as pernas bambas como se cada músculo tivesse sido drenado de sua força. A recepcionista, já de volta ao seu teclado, ignorou-a completamente, como se Ana fosse apenas um fantasma que passava. O som de seus sapatos, tão modestos, ecoava no corredor silencioso, um som solitário que amplificava sua sensação de fracasso. A imagem de sua mãe, Dona Lúcia, deitada na cama, a tosse persistente que a acompanhava há meses e a pilha de contas de aluguel atrasadas, dançou em sua mente. O peso da responsabilidade era esmagador. A cada passo, Ana sentia o peso do mundo em seus ombros. A oportunidade de ouro, a chance de tirar sua família daquela situação precária, havia escorrido por entre seus dedos. Mas, em meio à dor e à frustração, uma voz interior sussurrava uma verdade antiga. Às vezes, perder o que você mais quer é o primeiro passo para encontrar o que você realmente precisa. Ela não sabia o que isso significava naquele momento, mas a frase trazia um estranho consolo. Enquanto ela caminhava pelo corredor com a cabeça baixa, sentindo o olhar de pena ou de desdém de alguns funcionários que passavam, uma figura alta e imponente se postou à sua frente. Era um segurança, com um uniforme impecável e um crachá que dizia "Segurança Global Investimentos." "Senhorita Ana?" ele perguntou, a voz grave, mas surpreendentemente gentil. "O Sr. Almeida gostaria de falar com a senhorita." Ana parou confusa. Quem era Sr. Almeida? Seu coração, que até então batia em ritmo de derrota, deu um salto. Uma fagulha de esperança, tão pequena quanto o brilho de uma estrela distante, acendeu-se em seu peito. Ela virou-se para o segurança, os olhos arregalados, sem saber o que esperar. O que o Sr. Almeida, quem quer que ele fosse, poderia querer com ela? Uma candidata que acabara de perder a entrevista? Antes de descobrirmos o que o Sr. Almeida queria com Ana e como essa reviravolta inesperada pode mudar completamente o curso de sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas partes dessa história emocionante. E nos diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo a essa jornada? Ana morava na região do bairro da Luz, em São Paulo, um lugar que pulsava com a vida, mas também com os desafios de uma metrópole em constante ebulição. Era um cenário de contrastes marcantes, onde prédios históricos e imponentes
se misturavam a construções mais modestas, e a agitação das ruas refletia a diversidade de histórias que ali se entrelaçavam. A Luz era um bairro de gente apressada, de sonhos grandes e de realidades duras, um microcosmo da própria cidade que nunca parava. Ela compartilhava um apartamento pequeno e simples com sua mãe, Dona Lúcia. O espaço, embora modesto, era um santuário de afeto e resiliência. 2 quartos e uma sala que, por necessidade, também servia de cozinha, abrigavam a vida das 2 mulheres. A rotina de Ana começava cedo, muito antes do sol se mostrar por completo. Sua primeira tarefa era cuidar da mãe, Dona Lúcia, que enfrentava problemas de saúde que a impediam de ter uma rotina normal. Depois, Ana partia para a sua incessante busca por emprego, uma jornada diária de esperança e muitas vezes de frustração. Dona Lúcia, apesar da saúde frágil, era uma costureira habilidosa. Seus dedos ágeis transformavam retalhos em peças de roupa, e os bicos que aceitava eram uma fonte vital de renda para a pequena família. A saúde, contudo, impunha limites, e Ana sentia o peso da responsabilidade de ser o principal esteio da casa. Mãe e filha tinham um laço inquebrável, forjado na adversidade, um companheirismo profundo e um sacrifício mútuo que as unia ainda mais. A linguagem que permeava a vida de Ana era a do dia a dia paulistano, recheada de gírias e expressões locais que imprimiam um ritmo próprio à comunicação. A vida era uma sucessão de apertos, de contas que precisavam ser esticadas até o fim do mês, de escolhas difíceis e de sacrifícios diários. A comida era simples, feita com carinho e criatividade, aproveitando cada ingrediente para nutrir o corpo e a alma. O transporte público, ônibus e metrô era o principal meio de locomoção, e as longas horas de deslocamento faziam parte da rotina, permitindo que Ana observasse a cidade e seus habitantes, cada um com sua própria história. Enquanto a vida de Ana se desenrolava na simplicidade e na luta do bairro da Luz, o mundo da Global Investimentos, na Faria Lima, era um universo paralelo. Um mundo de luxo, de arranha-céus espelhados e de carros importados. Um mundo que Ana almejava alcançar, mas que também a assustava. Sofia, a recepcionista da Global Investimentos, representava esse outro lado da moeda, com sua postura impecável e sua pouca empatia, um símbolo da distância social e econômica que separava os 2 mundos. A tensão era uma constante na vida de Ana. Dona Lúcia vivia em estado de preocupação com as finanças, e cada despesa inesperada era um golpe. Há poucos dias, a luz havia sido cortada por algumas horas, um lembrete cruel da fragilidade de sua situação. Ana sentia o peso da responsabilidade, o medo de não conseguir ajudar sua mãe, de vê-la sofrer ainda mais. Pequenos atritos com vizinhos por causa do barulho ou da falta de dinheiro para contribuir com o condomínio social eram lembretes diários de que a vida era uma batalha constante. Aquele dia, a entrevista perdida na Global Investimentos era apenas mais um capítulo de uma longa saga de desafios. O convite inesperado do segurança, porém, plantava uma semente de curiosidade e uma ponta de esperança em seu coração. Quem era o Sr. Almeida? E por que ele queria falar com ela? Em um mundo onde as portas pareciam se fechar constantemente, essa pequena abertura, por mais misteriosa que fosse, era o suficiente para reacender a chama da expectativa. Ana, infelizmente, já estava acostumada com a sensação de portas fechadas. Sua jornada em busca de um emprego digno era pontuada por episódios marcantes de frustração e humilhação, cicatrizes invisíveis que se acumulavam em sua alma. Ela se lembrava vividamente de uma entrevista para uma vaga de vendedora em uma loja de departamento chique. O gerente, um homem com um sorriso condescendente, a havia humilhado por não ter experiência prévia, mesmo depois de Ana ter demonstrado proatividade e um genuíno desejo de aprender. Experiência é tudo aqui, mocinha. Não temos tempo para ensinar, ele havia dito, com um tom que a fez sentir menor do que um grão de areia. Em outra ocasião, a promessa de uma vaga como auxiliar administrativa em um escritório de advocacia foi quebrada sem explicações. Ana havia se preparado intensamente, estudado os termos jurídicos, comprado um caderno novo e uma caneta especial, mas, no dia da entrevista final, foi informada de que a vaga havia sido preenchida por alguém com mais afinidade com a equipe. Mais tarde, ela soube que a escolhida era a sobrinha do dono, uma jovem recém-formada que mal sabia a diferença entre um contrato e um estatuto. O sistema,
ou o que Ana passou a chamar de sociedade rica, mostrava-se cruel de maneiras sutis, mas profundamente dolorosas. Não era um antagonista direto, com um rosto e um nome, mas sim uma força invisível, onipresente, que parecia conspirar contra ela. As humilhações vinham em formas variadas. Olhares de desprezo em lojas chiques quando ela pedia o preço de algo que obviamente não poderia comprar. A dificuldade de ser levada a sério em ambientes profissionais por causa de seu endereço no bairro da Luz ou de sua aparência simples, mas sempre impecável. Ela sentia que era julgada antes mesmo de ter a chance de provar seu valor. Cada não, cada porta fechada em sua cara era um golpe que se somava aos anteriores. Ana foi acumulando um cansaço emocional, uma sensação profunda de que nunca seria boa o suficiente. Não importava o quanto se esforçasse. Ela estudava à noite, depois de um dia exaustivo de procuras e tarefas domésticas, devorando livros e artigos sobre as áreas em que desejava trabalhar. Dedicava-se com afinco a cursos online gratuitos, buscando aprimorar suas habilidades e conhecimentos, mas parecia que o mundo não a via, ou se via, preferia ignorar seu potencial. A perda da entrevista na Global Investimentos não foi um evento isolado, um ponto fora da curva em sua vida de lutas. Pelo contrário, foi a gota d'água, a confirmação de uma triste realidade. Para ela, as coisas eram sempre mais difíceis. Enquanto outros pareciam deslizar suavemente pelas oportunidades que surgiam, Ana sentia que precisava escalar montanhas íngremes e espinhosas, apenas para encontrar um precipício do outro lado. Ela se sentia invisível, uma peça descartável em um jogo que ela não entendia as regras. Um jogo onde o baralho parecia estar sempre marcado contra ela. A certeza de que a culminação de sua sorte estava se esgotando era um fardo pesado. Ela pensava em sua mãe, Dona Lúcia, e na esperança que ela depositava em Ana. Como explicar mais um fracasso? Como manter a chama da esperança acesa quando a realidade insistia em apagá-la? A dor de não conseguir prover para a mãe era quase insuportável, um tormento constante que a acompanhava em cada passo, em cada suspiro. Mesmo assim, Ana se recusava a se render completamente ao desespero. Havia uma resiliência em seu espírito, forjada por anos de adversidade, que a impedia de sucumbir. Ela sabia que precisava continuar, não apenas por ela, mas por Dona Lúcia, por todas as promessas silenciosas que haviam trocado em momentos de dificuldade. A fé, por mais tênue que fosse, era sua bússola em meio à escuridão. Ela havia aprendido a ler as entrelinhas, a decifrar os olhares e os gestos que revelavam o preconceito e a exclusão. Não era uma questão de falta de capacidade ou de vontade, mas de acesso, de oportunidades que simplesmente não chegavam até ela. A Global Investimentos, com sua fachada de vidro e seu interior luxuoso, era o epítome desse mundo distante, um castelo onde ela, uma plebeia do bairro da Luz, não parecia ter lugar. No entanto, a vida, com sua imprevisibilidade inerente, estava prestes a jogar uma carta que Ana jamais poderia ter previsto. O chamado do Sr. Almeida, por mais misterioso que fosse, representava uma fenda, uma pequena brecha na muralha que parecia cercá-la. E, embora o ceticismo fosse uma defesa natural, uma pequena voz em seu interior sussurrava que talvez, apenas talvez, o jogo pudesse mudar. Talvez houvesse um caminho diferente, um atalho inesperado para a justiça que ela tanto almejava. Naquele dia crucial da entrevista, Ana saiu de casa com uma mistura de ansiedade e esperança. O relógio marcava um pouco antes das 8 da manhã e ela queria garantir que chegaria a Faria Lima com bastante antecedência. O metrô, como de costume, estava lotado, mas Ana conseguia se concentrar apenas na imagem da Global Investimentos, o prédio imponente que representava uma chance de mudar a vida dela e de sua mãe. Ao descer na estação, a movimentação na rua era intensa. Pessoas apressadas, carros buzinando, o burburinho constante da cidade grande. Ana seguia seu caminho, atenta a cada detalhe, tentando memorizar as ruas para não se perder. De repente, a cena à sua frente a fez parar abruptamente. Um senhor idoso, elegantemente vestido, com um chapéu de aba larga e uma bengala de cabo trabalhado, tropeçou na calçada irregular. Em questão de segundos, ele perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente, espalhando alguns papéis que carregava em uma pasta de couro. Várias pessoas passavam direto. Algumas apenas lançavam um olhar rápido. Outras desviavam o olhar, como se a cena não lhes dissesse respeito. A indiferença era palpável no ar.
Ana não pensou duas vezes. Em um impulso que vinha de sua essência, de sua criação e dos valores que Dona Lúcia havia incutido nela, ela correu para ajudar. Deixou sua bolsa escorregar do ombro, largando-a no chão, e se ajoelhou ao lado do senhor. Ele estava um pouco tonto, com um corte superficial na palma da mão, de onde escorria um filete de sangue. Seus óculos haviam caído e estavam a poucos centímetros de seu rosto. "O senhor está bem?" perguntou Ana, sua voz cheia de genuína preocupação. Ela o ajudou a se sentar, apoiando-o gentilmente. "Deixe-me ver sua mão." Com cuidado, ela verificou o corte. Não parecia grave, mas precisava ser limpo. Tirou um lenço de papel que tinha na bolsa e com delicadeza limpou o ferimento, pressionando-o levemente para estancar o sangue. "Muito obrigado, minha jovem", disse o senhor, sua voz um pouco rouca, mas com um tom de dignidade. Eu devo ter tropeçado em alguma coisa. A idade não perdoa." Ana o ajudou a se levantar, apoiando-o pelo braço até um banco próximo. Ele se sentou, ofegante, e Ana pegou seus óculos, entregando-os a ele. Enquanto ele os colocava, seus olhos se fixaram no relógio de pulso simples de Ana. "A senhorita parece apressada. Está atrasada para algo?" perguntou ele com um olhar perspicaz. Ana sentiu um nó na garganta. A adrenalina do momento começava a diminuir, e a realidade da entrevista se impunha. "Sim, senhor, estou atrasada para uma entrevista muito importante", confessou, a voz quase um sussurro. "Mas eu não podia deixar o senhor aqui sozinho." O senhor, que se apresentou como Arthur, sorriu levemente. "Sua gentileza é rara nos dias de hoje, minha jovem. Vá, não se preocupe comigo. Eu estou bem agora." Mas Ana hesitou. A imagem do senhor sozinho na calçada, a vulnerabilidade em seus olhos, a fez tomar uma decisão. "Não, senhor. Vou esperar um pouco mais com o senhor, só para ter certeza de que está realmente bem. Se eu perder, perdi, mas não vou deixar um senhor sozinho na rua." Ela repetiu para si mesma, como um mantra, tentando convencer-se de que estava fazendo a coisa certa, mesmo que seu subconsciente gritasse sobre a entrevista. Arthur a observou com uma expressão que Ana não conseguiu decifrar. Havia algo de avaliativo em seu olhar, mas também uma profunda gratidão. Ele insistiu que ela fosse, mas Ana permaneceu firme em sua decisão. Eles conversaram por mais alguns minutos, sobre o tempo, sobre a correria da cidade, sobre a falta de atenção das pessoas. Ana, em sua simplicidade, compartilhou um pouco de sua história, da necessidade de conseguir o emprego para ajudar sua mãe. Quando Arthur finalmente a convenceu de que estava apto a seguir seu caminho, Ana já havia perdido mais de 20 minutos preciosos. A Global Investimentos era a próxima parada. Ela respirou fundo, sentindo o peso da decisão que havia tomado. Sabia que as chances eram mínimas, mas a sensação de ter feito a coisa certa era um pequeno consolo. Ao chegar na Global Investimentos, o relógio na parede do saguão marcava 10h15, 15 minutos de atraso. O coração de Ana batia forte, mas ela manteve a postura. Entrou no luxuoso saguão, ajeitando a roupa e endireitando os ombros. A recepcionista, Sofia, a loira impecável que Ana já conhecia da primeira vez, levantou os olhos de seu computador. Sofia a olhou de cima a baixo, um sorriso frio nos lábios. "Atrasada, senhorita? A entrevista era às 10 em ponto. O gerente já está com outro candidato." As palavras de Sofia caíram como um balde de água fria em Ana. O sangue gelou em suas veias, mas ela não baixou a guarda. Manteve o olhar firme, sua dignidade intacta. Ela não se arrependia de ter ajudado Arthur. Em seu íntimo, sabia que a bondade, por mais que parecesse um luxo em um mundo tão competitivo, era a única coisa que realmente valia a pena preservar. Virou-se para sair, sentindo o peso da derrota, mas com a cabeça erguida. O destino, ou talvez algo mais, estava prestes a intervir de uma forma que ela jamais poderia imaginar. O segurança, um homem corpulento de uniforme impecável e olhar atento, aproximou-se de Ana no momento exato em que ela dava as costas para a recepcionista Sofia, pronta para deixar a Global Investimentos. A voz grave, mas surpreendentemente gentil, fez Ana parar. "Senhorita Ana, o senhor Almeida gostaria de falar com a senhorita." Ana virou-se confusa. A menção do nome Almeida a fez recordar-se do senhor idoso que havia ajudado mais cedo, mas a ideia de que ele pudesse ter alguma ligação com a Global Investimentos parecia absurda. Por que o CEO de uma empresa tão grandiosa falaria com ela, uma candidata que acabara de perder uma entrevista?
O segurança a guiou por um corredor elegantemente decorado, diferente do caminho que a levaria à sala de entrevistas. A cada passo, o mistério aumentava, e Ana sentia uma mistura de apreensão e curiosidade. O que poderia querer o Sr. Almeida? Seria alguma queixa? Algum mal-entendido? Sua mente corria, tentando encontrar uma explicação lógica, mas nenhuma se encaixava. Chegaram a uma porta de madeira escura, que o segurança abriu, indicando com um gesto para que Ana entrasse. Lá dentro, em uma sala ampla e luxuosa, com uma vista panorâmica da cidade de São Paulo, estava ele, o Sr. Arthur Almeida, o mesmo senhor idoso que ela havia ajudado na rua, sentado atrás de uma imponente mesa de mogno com um sorriso caloroso no rosto. Ana ficou sem palavras, paralisada na entrada. A revelação a atingiu como uma onda. O CEO da Global Investimentos, o homem que ela havia socorrido na calçada. Arthur gesticulou para uma cadeira à frente de sua mesa. Por favor, senhorita Ana, sente-se. Sua voz era a mesma, calma e serena, mas agora carregada de uma autoridade que Ana não havia percebido antes. Obrigado por sua ajuda hoje cedo, ele repetiu, seus olhos brilhando com uma gratidão genuína. Você não imagina o quanto sua atitude significou para mim. Ana, ainda em choque, conseguiu balbuciar um "de nada, senhor", enquanto se sentava. Arthur continuou, explicando o quebra-cabeça que se formava na mente dela. Eu observei você, Ana, desde o momento em que se ajoelhou para me ajudar, ignorando o tempo e as pessoas que passavam. Vi sua preocupação genuína, sua bondade, e decidi que precisava saber mais sobre você. Ele fez uma pausa, fixando os olhos em Ana. A vaga para a qual você se candidatou, para uma posição júnior, já estava preenchida há dias, mas eu pedi à recepcionista, Sofia, que lhe dissesse que estava ocupada, caso você chegasse atrasada. Foi um teste, senhorita Ana, um teste de caráter, de prioridades. Ana sentiu o sangue subir ao rosto. Um teste? Toda a humilhação, a sensação de fracasso, tudo fazia parte de um plano silencioso. A inteligência e a paciência de Arthur eram evidentes. Ele não queria apenas uma funcionária competente, mas alguém com valores, com um coração. Eu preciso de alguém de confiança ao meu lado, Arthur continuou, sua voz séria agora. Alguém que demonstre a mesma dedicação e a mesma integridade que você demonstrou hoje na rua. A Global Investimentos não é apenas sobre números e investimentos, é sobre pessoas. E eu acredito que você personifica os valores que buscamos. Ana estava sem palavras. Sua mente girava. Toda a sua vida havia sido uma luta, uma batalha constante contra as adversidades. E agora, por um simples ato de bondade, uma porta se abria de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Uma lágrima teimosa escorreu pelo seu rosto, pensando em sua mãe, no aluguel atrasado, nas noites de preocupação. Não era apenas uma oportunidade de emprego, era uma chance de vida. Arthur, percebendo a emoção de Ana, sorriu gentilmente. Senhorita Ana, eu tenho uma proposta, diferente para você. Não para a vaga júnior, mas para um cargo de assistente pessoal, diretamente ligada a mim, com a possibilidade de crescimento rápido na empresa. Ele fez uma breve pausa, deixando as palavras ecoarem na sala. O salário será 3 vezes maior do que o da vaga original, além de um plano de saúde completo, auxílio moradia e a oportunidade de aprender diretamente comigo. Quero ver se você é tão dedicada no trabalho quanto foi na rua. A proposta era irrecusável, um sonho se tornando realidade. Ana, com a voz embargada pela emoção, apenas conseguiu assentir, as palavras presas na garganta. O suspense aumentava a cada segundo, a cada batida do seu coração. Ela estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Tudo por uma decisão de ajudar um estranho na rua. A ironia era palpável, e a lição de que a bondade sempre encontra seu caminho estava sendo escrita bem ali, diante de seus olhos. O mundo realmente dava voltas. Voltamos à sala de espera da Global Investimentos, onde Sofia, a recepcionista, exibia um ar de superioridade, os dedos rápidos e precisos no teclado, alheia à reviravolta que se desenrolava nos bastidores. O som suave das teclas era o único ruído em meio ao luxo silencioso do ambiente. Momentos depois, a porta da sala de Arthur Almeida se abriu e Ana emergiu, um sorriso discreto e quase imperceptível nos lábios, mas com um brilho novo nos olhos que denunciava uma mudança profunda em seu destino. Seu passo, antes hesitante e pesado pela derrota iminente, agora carregava uma leveza recém-descoberta, uma confiança que irradiava de seu interior.
Sofia, envolvida em sua tarefa e em sua bolha de desdém, demorou a notar a presença de Ana. Quando finalmente levantou os olhos, um lampejo de surpresa cruzou seu rosto ao ver que Ana ainda estava ali e não havia partido como ela esperava. Ajustou a postura, um sorriso condescendente adornando seus lábios. Já vai, senhorita? Não se preocupe. A vida é assim mesmo. Nem sempre conseguimos o que queremos. Havia um tom de falsa empatia em sua voz, misturado com uma satisfação mal disfarçada pela desgraça alheia. Ana parou a poucos passos da mesa de Sofia, o sorriso discreto se alargando um pouco. Permitiu que a recepcionista terminasse sua frase, absorvendo cada palavra, antes de se pronunciar. Aquele era o momento do acerto de contas, não com raiva ou vingança, mas com a serenidade de quem sabia que a justiça, às vezes, chega de formas inesperadas. Na verdade, Sofia, começou Ana, sua voz calma e firme, o Sr. Almeida me contratou como assistente pessoal dele. As palavras caíram na sala como pequenas bombas, explodindo a complacência de Sofia. O sorriso da recepcionista murchou instantaneamente, seus olhos arregalados em choque e incredulidade. O queixo de Sofia caiu e ela permaneceu paralisada, a mão suspensa sobre o teclado como se o mundo tivesse parado de girar. A imagem de Ana, a candidata atrasada, a pobre coitada que ela havia dispensado com tanta facilidade, agora pairava sobre ela como um espectro vitorioso. As cores sumiram do rosto de Sofia, deixando-a pálida e sem reação, suas feições distorcidas por uma mistura de espanto e humilhação. No exato momento em que o choque de Sofia se consolidava, a porta da sala de Arthur Almeida se abriu novamente e o próprio CEO surgiu na entrada, sua figura imponente preenchendo o espaço. Seus olhos, antes perspicazes e avaliativos, agora portavam um brilho de satisfação. Ele olhou para Sofia e a expressão em seu rosto não deixava margem para dúvidas. Ah, Sofia, disse Arthur, sua voz carregada de uma autoridade inquestionável. Por favor, prepare os documentos de contratação da Ana. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos fixos na zipla recepcionista. E sobre você, preciso conversar sobre seu atendimento aos candidatos. A Global Investimentos preza pela gentileza. Aquelas últimas palavras foram a estocada final. Sofia ficou ainda mais pálida, se é que era possível. Ela tentou se recompor, se levantando mecanicamente de sua cadeira, as mãos tremendo levemente, enquanto tentava disfarçar o constrangimento e a raiva que começavam a borbulhar dentro dela. O sorriso de escárnio que ela havia dirigido a Ana minutos antes agora se transformava em uma careta de desespero. Ana apenas sorriu levemente, um sorriso de pura satisfação, mas sem qualquer traço de arrogância. Não havia necessidade de palavras. A situação falava por si. Sem olhar para trás, ela seguiu Arthur para dentro de sua sala, a porta se fechando suavemente atrás deles, selando o destino de Sofia. O segurança, que havia observado toda a cena de um ponto discreto no corredor, deu uma piscadela cúmplice para Ana antes que a porta se fechasse completamente. Ele já havia presenciado muitas coisas, mas aquela era, sem dúvida, uma das mais justas. A roda da fortuna havia girado, e a bondade de Ana, tão menosprezada, havia se revelado sua maior força. O jogo havia virado, e a jovem mulher pobre que havia perdido a entrevista, agora estava exatamente onde deveria estar, por mérito de seu próprio coração. O tempo, que antes era um inimigo implacável correndo contra Ana e suas ambições, agora se tornara um aliado. Na luxuosa e dinâmica sede da Global Investimentos, Ana floresceu. Longe da recepcionista Sofia e de seu julgamento superficial, Ana mergulhou de cabeça nas responsabilidades de sua nova função. A cada dia, ela absorvia conhecimentos, aprendia com a sabedoria e a experiência de Arthur Almeida, o CEO que havia se tornado seu mentor e protetor. Sua dedicação era inabalável, sua capacidade de aprender surpreendente. Rapidamente, ela deixou de ser apenas a assistente pessoal para se tornar uma profissional respeitada, cujas opiniões e insights eram valorizados. A vida de Ana e, consequentemente, a de sua mãe, Dona Lúcia, transformou-se radicalmente. O pequeno apartamento no bairro da Luz, que antes era palco de preocupações financeiras e apertos, tornou-se um lar mais confortável e seguro. Dona Lúcia, com acesso a um plano de saúde completo e um tratamento médico de excelência, recuperou a vitalidade e a alegria.
As noites de preocupação com o aluguel atrasado e as contas de luz cortadas eram agora memórias distantes, substituídas pela tranquilidade e pela certeza de um futuro mais próspero. A saúde de Dona Lúcia melhorou significativamente, permitindo-lhe desfrutar da vida com mais plenitude, sem o peso da doença e da carência. Ana, por sua vez, encontrava uma profunda satisfação em poder proporcionar à sua mãe a dignidade e o bem-estar que ela tanto merecia. Enquanto isso, nos corredores da Global Investimentos, a sorte de Sofia tomava um rumo bem diferente. A recepcionista, que antes ostentava um ar de superioridade e julgamento, viu seu mundo desmoronar. A conversa com Arthur Almeida não foi apenas um aviso, mas uma reestruturação de sua posição. Ela foi transferida para um setor de arquivo, um departamento isolado, longe do contato direto com o público e da vitrine que era a recepção. Ali, entre pilhas de documentos e o silêncio opressor, Sofia teve que confrontar as consequências de sua arrogância e falta de empatia. A lição foi dura, amarga, mas necessária. Ela aprendeu, da forma mais dolorosa, que a gentileza e o respeito são valores inegociáveis, especialmente em um ambiente que preza por eles. O brilho em seus olhos havia se apagado, substituído por uma melancolia e um remorso tardios. Ana, por outro lado, não se esqueceu de suas raízes. Sua ascensão na empresa não a fez perder a conexão com a comunidade que a moldou. Usando sua nova posição e influência, ela decidiu retribuir. Com o apoio de Arthur Almeida, que via nela não apenas uma funcionária exemplar, mas uma líder com um coração generoso, Ana criou um programa de mentoria para jovens do bairro da Luz. O objetivo era simples: oferecer a esses jovens as oportunidades que ela mesma havia lutado tanto para conseguir, inspirando-os a sonhar alto e a acreditar em seu próprio potencial. Ela compartilhava sua história, mostrando que o sucesso era possível, independentemente das origens, desde que houvesse trabalho duro, perseverança e, acima de tudo, bondade. A história de Ana rapidamente se tornou um exemplo na empresa e ecoou para além de seus muros. Ela provou, de forma irrefutável, que a integridade e a empatia valiam mais do que qualquer currículo perfeito ou qualquer diploma de uma universidade renomada. O dinheiro veio sim, e trouxe consigo a segurança e o conforto que ela e sua mãe tanto precisavam. Mas a maior recompensa, a verdadeira riqueza, não estava nas cifras em sua conta bancária ou nos bens que podia adquirir. Estava na certeza de que ela nunca precisou mudar quem era, nunca precisou abrir mão de seus valores ou de sua essência para alcançar seus sonhos. A bondade que ela ofereceu a um estranho na rua, sem esperar nada em troca, havia sido a chave que destrancou as portas de um futuro inimaginável. A lição era clara: um farol a guiar outros. A verdadeira riqueza reside em como você trata as pessoas, especialmente quando elas não podem te oferecer nada em troca. A vida de Ana era a prova viva de que a compaixão, a gentileza e a honestidade são moedas de valor inestimável, capazes de transformar destinos e construir pontes onde antes só existiam muros. Sua jornada, de uma jovem pobre e desacreditada a uma profissional respeitada e uma líder comunitária, era um testemunho poderoso da força do caráter humano e da justiça poética que, às vezes, se manifesta nos momentos mais inesperados. E assim, Ana, a mulher que perdeu uma entrevista, mas ganhou uma vida, continuou a escrever sua história, uma história de sucesso construída sobre os alicerces da bondade.